Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A cada hora, 20 pessoas são internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito no Brasil. Em São Paulo, os motociclistas são as principais vítimas. 92% dos atendimentos por acidentes envolvem motos. Mesmo no trânsito carregado, o risco de acidente é grande. Só hoje, o jornalismo da Record flagrou 3 ocorrências envolvendo motocicletas. Em 2 delas, as vítimas tiveram ferimentos leves. Mas na rodovia Castelo Branco, o motociclista foi levado em estado grave para um hospital da região metropolitana. O motoboy Plínio ainda tem sequelas no pé e no ombro. Em novembro, ele sofreu um acidente na capital. Como o acidente foi perto de um ponto de ônibus, tinha muita gente em volta de mim perguntando se eu estava vivo. Você está vivo? Nossa, você viu como você bateu? Eu falei, não lembro, na minha cabeça eu estava em casa. Entre 2023 e 2024, mais de 118 mil atendimentos por acidentes foram registrados no estado de São Paulo. 109 mil envolveram motocicletas. Na capital e região metropolitana, as vítimas em estado grave são encaminhadas ao Hospital das Clínicas, que quase sempre está lotado. Hoje, todos os leitos aqui da ala de ortopedia dedicados a traumas estão ocupados, a maioria por vítimas de trânsito. São pacientes que, em muitos casos, precisam de cirurgias complexas, ficam muito tempo internados e ainda necessitam de ajuda para a reabilitação. Nos últimos 2 anos, o estado de São Paulo gastou mais de 130 milhões de reais com consultas e internações. Muitas vezes eles não têm só uma lesão ortopédica a ser tratada, mas também uma lesão em outros órgãos, como crânio, abdômen, tórax. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, no ano passado, os gastos com motociclistas acidentados passaram de 257 milhões de reais. Em 2024, o estado de São Paulo liderou o número de internações de motociclistas, seguido por Minas Gerais, Bahia e Pará. Depois do susto, Plínio diz que agora fica ainda mais atento no trânsito e planeja trocar de emprego. Programado trabalhar até o mês 3. E com o acidente eu vou ter que dar mais uma esticadinha, mas o plano é trabalhar até o mês 7, estourando agosto. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirma a ordem para bloquear ônibus nas eleições de 2022. Ministra Marina Silva abandona a sessão do Senado depois de ataques de parlamentares. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Presidente Lula e integrantes do governo saem em defesa da ministra. Dinheiro esquecido. Banco Central libera resgate automático via Pix. Saiba como consultar valores. Polícia investiga pichação em obra de Di Cavalcante. Trump acusa Putin de brincar com fogo e Rússia fala em ameaça de terceira guerra mundial. No futebol, o presidente interino do Corinthians admite crise financeira no clube. E você vai saber como tem sido os primeiros dias de trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Uma fraude milionária no transporte público do Rio de Janeiro é investigada pela polícia. Agora veja que engenhosa essa fraude, esse golpe. Os criminosos usavam o bilhete intermunicipal para registrar viagens que nunca aconteceram e embolsavam o dinheiro das passagens. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os alvos estão permissionários e representantes de cooperativas de vans. Segundo a polícia, a fraude envolve linhas intermunicipais que circulam entre o centro do Rio e a Baixada Fluminense. As investigações apontam que a organização criminosa usava cartões de transporte para simular viagens que nunca existiram. Em um dos casos, 34 passagens foram validadas em apenas 1 hora, numa van com capacidade para 15 pessoas, sem que ninguém embarcasse.
Cada vez que esse bilhete era passado, uma parte do dinheiro do Estado ia para o bolso deles e, posteriormente, o crime de lavagem de dinheiro, que é que eles pegavam esse dinheiro e utilizavam métodos fraudulentos para dar uma aparência lícita para ele. A polícia também identificou movimentações financeiras atípicas nas contas dos investigados. Um deles, apontado como o chefe da organização, movimentou mais de R$1 milhão em apenas 6 meses, 259 mil em dinheiro vivo. Além de apreender documentos, computadores e celulares, a polícia também fez uma operação para apurar irregularidades nos veículos. Um deles foi apreendido e uma pessoa presa em flagrante por porte de arma. Os crimes que eles estão sendo imputados são o crime de organização criminosa, o crime de peculato e o crime de lavagem de dinheiro. Uma quadrilha que promovia falsos leilões de veículos na internet foi alvo de uma operação da Polícia de Minas Gerais. 24 suspeitos foram presos. Os investigadores acreditam que pelo menos 250 pessoas foram vítimas desse golpe em 8 estados. O que parecia bom negócio virou um grande prejuízo. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, comprou um carro num suposto leilão pela internet. Mas o site, que parecia idêntico ao original, era falso. Assim como o documento que ela recebeu no ato do pagamento. Eu perdi praticamente todas as minhas economias, todo um sonho, né, de juntar o dinheiro e trocar o meu veículo em torno de R$51 mil. Ao todo, cerca de 250 pessoas foram vítimas de golpes praticados pela organização criminosa. Nesta terça-feira, o grupo foi alvo de uma operação policial. 24 suspeitos foram presos. Os investigados tiveram 86 imóveis bloqueados e 506 carros apreendidos. Criminosos montaram sites falsos de leilão de veículos. As vítimas davam os lances e eram orientadas por mensagens de celular a pagar via Pix. De acordo com a investigação, lojas de compra e venda de carros eram usadas para lavar o dinheiro das fraudes. Transferências de veículo, comércio de veículo aparentemente legal, na verdade, serviam para lavar valores decorrentes da fraude eletrônica desse leilão virtual. As investigações começaram há cerca de um ano, após uma denúncia realizada na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. A polícia já sabe que a quadrilha tem ramificações em várias regiões do país e fez vítimas em ao menos 8 estados. Desconfie de tudo que parecer muito vantajoso. É o primeiro segredo para você não ser vítima de estelionato. Cerca de 1.000 caminhões fazem fila no Porto Seco de Foz do Iguaçu, no Paraná. O congestionamento é reflexo da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, que estão mobilizados há 6 meses por reajuste salarial. Antes da paralisação, os veículos eram liberados em no máximo 3 horas. Hoje, o processo pode levar até 3 dias. E em casos de entrave burocrático, a espera chega a 1 semana. Os auditores reivindicam reposição salarial referente às perdas acumuladas desde 2016. Até o momento, a Receita Federal não se pronunciou oficialmente sobre a mobilização. As cataratas do Iguaçu registraram uma vazão 3 vezes menor do que o normal. Segundo especialistas, o Paraná enfrenta um período de estiagem. Hoje, o volume chegou a 368 mil litros por segundo, bem abaixo da média histórica de 1.500.000. Há 5 dias, o estado decretou situação de emergência por causa da seca. Suspeitos de aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro por meio de criptomoedas foram alvos de uma ação da Polícia Federal. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. O principal investigado teria arrecadado R$1,5 bilhão com o esquema internacional. No fim da tarde, um incêndio atingiu um polo petroquímico em Camaçari, na Bahia. Os bombeiros afirmaram que as chamas começaram em um dos tanques. Além do fogo, uma densa fumaça se formou. Ninguém ficou ferido. Os temporais provocaram transtornos em municípios do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem previsão de mais chuva para a região? Tem sim, Cris. Até a próxima madrugada tem alerta para chuva forte. Amanhã à tarde, os temporais ficam mais localizados e o frio ganha destaque. Boa noite para você, Fara. Muito boa noite.
E boa noite para você que nos acompanha. Após o avanço da frente fria, uma massa de ar polar ganha força na região sul. Podemos ter o primeiro episódio de precipitação invernal deste ano, com chuva congelada e até neve nas serras gaúcha e catarinense. Em São Paulo, quarta-feira, com sol e pancadas de chuva à noite, esquenta até os 27 graus. No Rio de Janeiro, em Palmas, tempo firme e calor, máximas de 31 e de 33. Hoje, os estados do sul concentraram o maior volume de chuva do país. As manchas coloridas nas imagens de satélite mostram onde chove agora. Amanhã, a frente fria avança e leva instabilidades até a região norte. No sul, mais um dia de tempestades. Quarta-feira à tarde, com 20 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, faz até 26. 25 em Campo Grande. Em João Pessoa, 29 e até 33 graus em Belém. Tempo delivery. O Emanuel é de Cacoal, Rondônia. Bem-vindo, Emanuel. Quarta-feira com alerta para temporais por aí. Máxima de 29 graus. Na quinta, chove pela manhã e os termômetros não passam dos 25. Na sexta, o tempo abre. A Eliane é de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, Eliane. Até sexta, tempo firme. As temperaturas variam bastante. Na quarta, faz até 28 graus, na quinta, 22 e na sexta, os termômetros vão até os 26. Participe também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. A imprensa americana revela que o governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente o processamento de vistos de estrangeiros que querem estudar no país. E que a Casa Branca pretende também analisar as redes sociais dos candidatos. A medida ainda não foi divulgada oficialmente. Segundo a imprensa americana, o governo determinou que consulados suspendam novas entrevistas para a emissão de vistos de estudante e avalia exigir que candidatos estrangeiros passem por uma triagem das redes sociais para estudar no país. O governo não disse de forma oficial quais critérios seriam avaliados nessa análise dos perfis. A decisão faz parte de uma estratégia da administração Trump para pressionar universidades de elite, especialmente Harvard. Na semana passada, o presidente tentou impedir a matrícula de estrangeiros na instituição. A Casa Branca também orientou que agências federais encerrem contratos com a universidade. Os valores chegam a 565 milhões de reais. As medidas foram tomadas depois que Harvard se recusou a aceitar medidas contra o antissemitismo no campus. Na área da saúde, o secretário Robert Kennedy Jr. anunciou que o país vai deixar de recomendar que crianças e gestantes se vacinem contra a Covid. E as bolsas americanas subiram após o presidente anunciar o adiamento de novas tarifas contra a União Europeia, como mostra o correspondente Vandrei Pereira. Em uma rede social, Trump escreveu: "Acabei de ser informado de que a União Europeia convocou uma reunião para definir rapidamente as datas dos encontros." Na semana passada, o presidente criticou a demora do bloco europeu em iniciar as negociações comerciais com os Estados Unidos e ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre produtos europeus a partir de 1º de junho. A situação mudou depois que Trump conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Agora, o prazo para que um acordo seja fechado vai até o dia 9 de julho. As negociações devem se concentrar nos setores com maior volume de comércio entre Estados Unidos e União Europeia, como a indústria automobilística, semicondutores, itens farmacêuticos e alumínio. A expectativa de um acordo animou os investidores e já teve impacto positivo nos mercados. O índice Dow Jones fechou em alta de 1,8%. O S&P 500 ganhou 2,1%. E a Nasdaq das empresas de tecnologia subiu 2,5%. Veja ainda hoje, ministra Marina Silva discute e abandona a sessão em comissão do Senado. E você vai ver também, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal depõe ao STF. Djair Moura confirmou ter recebido ordem para bloqueios de ônibus na eleição de 2022.
O presidente do INSS anunciou que todos os beneficiários com descontos não autorizados serão ressarcidos até o dia 31 de dezembro. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, a primeira comandada por Gilberto Waller, desde que assumiu a presidência do Instituto. As formas de ressarcimento seguem em discussão dentro do governo e ainda não se sabe quanto vai custar aos cofres públicos. Os descontos irregulares feitos no mês de abril começaram a ser pagos ontem e serão devolvidos às vítimas até o dia 6 de junho. A Polícia Federal deve ouvir o ex-presidente Bolsonaro na investigação sobre o filho dele, Eduardo Bolsonaro. O deputado licenciado estaria atuando para que os Estados Unidos apliquem sanções a ministros do Supremo e a outras autoridades brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito à Polícia Federal. O deputado mora atualmente nos Estados Unidos. Ele se licenciou do cargo no fim de março. Por ordem do Supremo, a Polícia Federal vai investigar se o deputado estaria atrapalhando a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O inquérito vai apurar a possível prática de 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organizações criminosas e abolição violenta do Estado de Direito. Ao pedir a abertura da investigação, a Procuradoria-Geral da República citou postagens e entrevistas do deputado. Para a PGR, Eduardo tenta fazer com que o governo dos Estados Unidos imponha sanções a integrantes da Suprema Corte Brasileira e assim interferir no judiciário para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Por uma rede social, Eduardo Bolsonaro afirmou que uma característica muito comum de regimes excepcionais é perseguir, ameaçar e prender as famílias de dissidentes políticos que os denunciam intencionalmente. Alexandre de Moraes também determinou que Jair Bolsonaro preste depoimento sobre o caso na Polícia Federal em 10 dias. Segundo o ministro, o ex-presidente pode ser diretamente beneficiado pelas ações do filho. Moraes também pediu que o Itamaraty indique diplomatas que atuam nos Estados Unidos e que possam ajudar a esclarecer o caso. 11 torcedores estão hospitalizados depois que um homem atropelou uma multidão que comemorava o título do Liverpool no Campeonato Inglês de Futebol. O motorista está preso e a polícia afirmou que ele estava sob efeito de drogas. Peritos trabalharam durante todo o dia. Era por volta das 6 da tarde e as ruas do centro de Liverpool, na Inglaterra, estavam completamente lotadas. Ontem, os jogadores desfilavam em cima de um carro de som e a multidão comemorava o título do Campeonato Inglês de Futebol. O motorista de uma minivan acelerou contra os torcedores. 65 pessoas ficaram feridas. 11 estão internadas, entre elas uma criança em estado grave. O motorista de 53 anos foi preso no local. Hoje, a polícia descartou a possibilidade de terrorismo e disse que o homem estava sob efeito de drogas. Ele conseguiu acessar a rua que estava interditada porque aproveitou a passagem de uma ambulância. O suspeito é britânico e vai responder por tentativa de homicídio, direção perigosa e por dirigir após o uso de entorpecentes. A União Europeia aprovou a criação de um fundo militar para reforçar a segurança no bloco diante de ameaças da Rússia. Moscou condenou o movimento de rearmamento, que chamou de incitação à guerra. O governo russo acusou a Europa de participar indiretamente da guerra ao autorizar o uso de mísseis de longo alcance fornecidos por países do bloco em ataques contra a Rússia. Hoje, 4 vilas no nordeste da Ucrânia foram tomadas pelos russos. O avanço das tropas russas na Ucrânia levou a União Europeia a aprovar hoje a criação de um fundo militar. O valor do pacote equivale a cerca de 960 bilhões de reais. A aprovação foi motivada pelo temor de um possível ataque russo à Europa. Também há uma preocupação da Europa em relação ao apoio americano na defesa do continente. Donald Trump afirmou hoje que o presidente Putin da Rússia está brincando com fogo
Ele cobra um acordo que ponha fim à guerra. Numa rede social escreveu: "Se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia." Veja a seguir, Banco Central libera resgate automático via Pix para valores esquecidos. Mais de 9 bilhões ainda não foram sacados. E também, painel tombado pelo patrimônio histórico é alvo de vandalismo. Obra de Di Cavalcanti é pichada durante virada cultural em São Paulo. Uma obra do artista Di Cavalcanti foi vandalizada por pichadores durante a virada cultural em São Paulo. O painel, tombado como patrimônio histórico, fica na parte externa de um prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, no centro da cidade. Everaldo, zelador do prédio há 27 anos, está frustrado. Segundo ele, essa é a quarta vez que o mural de Di Cavalcanti é pichado. A primeira vez que eles picharam na virada cultural, eu cheguei aqui por volta das 22 horas da noite, só que isso aqui estava tudo pichado. E eu chorei muito, sabe? Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o painel é pichado no último sábado. O homem de boné vermelho começa a pichação. Depois ele passa o spray para o colega de boné preto. No fim, eles se cumprimentam. A obra de Di Cavalcanti retrata o trabalho de operários e fica no famoso edifício Triângulo, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950. O edifício tem esse nome porque fica em um triângulo formado pelas ruas Direita, Quintino Bocaiúva e José Bonifácio, no centro de São Paulo. O prédio e a obra são tombados e considerados patrimônio histórico e cultural da capital paulista. Era um artista que estava muito em contato com a população, com o povo e retratando isso. Então, é muito triste que as pessoas não saibam, eventualmente, que seja dele ou quem é esse artista ou a sua história. O painel fica na fachada externa do edifício. Quem passa a pé por aqui tem a oportunidade de admirar a obra numa via pública no centro de São Paulo. Os pichadores se aproveitaram justamente dessa área aberta, sem segurança, para vandalizar o patrimônio da cidade. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que até agora a Polícia Civil não recebeu denúncias sobre a pichação. A Secretaria Municipal de Cultura disse que também não foi comunicada sobre a ocorrência. O zelador Everaldo deseja que o mural seja restaurado e que mais pessoas possam visitar a obra. Eu convido todo mundo que vier de São Paulo para vir conhecer esse painel aqui. Mesmo pichado, né? Fazer o quê? Eu vou ter um pouco de vergonha, mas eu vou ter orgulho de mostrar. Você é jovem, está procurando trabalho? Veja essa reportagem. A maioria das indústrias de São Paulo tem sim oportunidades de trabalho, mas tem dificuldades em preencher vagas. É o que revela uma pesquisa da Fiesp. A situação é mais complicada entre os jovens, né, Cris? Porque, principalmente, existe aí a falta de qualificação. Sala de jogos, transporte de ida e volta, sem falar em outros benefícios que atraíram o Guilherme. Cesta básica, né, outras coisas, convênio médico, odontológico, aqui me atrai muito. Mesmo com essas vantagens, o diretor da fábrica revela ter dificuldade em contratar e também manter os funcionários. Nós estamos tentando várias formas, vários benefícios para tentar atrair, né, o trabalhador, independente do setor que seja. A dificuldade ela está bastante crescente. E às vezes você contrata, a pessoa não fica tanto tempo, apesar de todos os esforços da empresa para segurar esse trabalhador. O estudo da Fiesp aponta que 77% das indústrias paulistas enfrentam dificuldades para contratar funcionários, especialmente pela falta de qualificação de trabalhadores que têm entre 21 e 30 anos. Em seguida, a pesquisa aponta dificuldade de contratação entre adultos na faixa dos 31 aos 40 anos. Além da falta da qualificação, os principais obstáculos são a falta de interesse pela área e a falta de experiência. Tem uma questão de qualificação, sim, mas também tem uma questão de interesse do jovem. O jovem não está procurando aquela mesma qualificação que a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás. Os jovens estão procurando também qualidade de vida, bem-estar, flexibilidade, etc. Com esse panorama, as indústrias têm buscado qualificar a mão de obra. 8 em cada 10 indústrias apostam na formação de novos profissionais, mesmo sem vivência prática. Por exemplo, auxiliar de produção. Precisa de saber ler e escrever, fazer conta de mais e de menos, contas básicas e querer trabalhar.
O resto nós ensinamos, nós qualificamos esse profissional aqui na empresa. Pretendo pegar mais um pouco de experiência em outros setores, né, se possível, e me desenvolver cada vez mais profissionalmente. Agora, muita atenção, porque o Banco Central liberou hoje o resgate automático para quem tem dinheiro esquecido em instituições financeiras. Ao todo, são 9 bilhões de reais disponíveis. Que bolada, né, Fara? E olha só, os valores serão creditados via Pix nas contas indicadas em até 12 dias úteis. O JR vai explicar para você como descobrir se você tem algum dinheiro e como receber. De acordo com o Banco Central, 9 bilhões de reais ainda estão disponíveis para resgate. São valores parados em contas sem movimento, até de quem já morreu. A novidade é o serviço de solicitação automática liberado hoje para os usuários. Para habilitar a opção, é preciso acessar o sistema de valores a receber no site do Banco Central com uma conta nível prata ou ouro no sistema gov.br. A solicitação só é válida para pessoas físicas e que tenham uma chave Pix vinculada ao CPF. Quem não tem, pode criar uma chave e retornar ao sistema para fazer o pedido. Se houver algum valor esquecido, o dinheiro será acreditado diretamente na conta via Pix. Para consultar valores de pessoas já falecidas, o caminho é o mesmo, mas não precisa fazer login. Basta informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Mas somente herdeiros ou representante legal podem acessar os dados. A adesão à solicitação automática para a devolução de valores esquecidos não é obrigatória, mas o Banco Central recomenda a nova função, já que ela é considerada mais prática e o correntista não precisa fazer o procedimento manual a cada pedido de resgate. Desde que a campanha para a devolução de valores esquecidos foi lançada pelo Banco Central em 2023, mais de 10 bilhões de reais já foram creditados nas contas de quem tinha direito e fez a solicitação. Para evitar golpes, o Banco Central alerta que não entra em contato com ninguém para informar se existem valores esquecidos. O ex-jogador Lúcio, pentacampeão do mundo com o Brasil, segue internado após sofrer um acidente com uma lareira portátil. E com o frio se aproximando em muitas regiões do país nos próximos dias, a procura por esse equipamento aumenta. Mas é preciso muita atenção e cuidado. O último boletim médico divulgado pelo hospital em Porto Alegre indica melhora no quadro clínico de Lúcio. Mesmo não manuseando o equipamento, o ex-jogador teve 18% do corpo queimado após um acidente com uma lareira ecológica na casa de amigos em Brasília. O atleta passou por 2 cirurgias e ainda não tem previsão de alta, mas segue um tratamento feito com uma tecnologia que acelera a cicatrização. A oxigenoterapia hiperbárica é uma terapia que funciona proporcionando um oxigênio a alta pressão, que faz algumas mudanças no metabolismo, no funcionamento celular e provoca melhora da cicatrização. O caso envolvendo o ex-jogador da seleção acende um alerta sobre os riscos no uso de equipamentos para aquecer ambientes. Com a chegada do frio, os acidentes tendem a aumentar. Especialistas afirmam que quase 100% dos casos com lareiras ecológicas acabam em internação, muitas vezes por explosões causadas por produtos inflamáveis. Em 2024, cerca de 1.500 casos de queimaduras foram atendidos no Hospital de Pronto-Socorro da capital gaúcha, referência neste tipo de casos. Com temperaturas mais baixas, as lareiras ecológicas portáteis são muito procuradas. Para evitar acidentes, a indicação é não usar álcool em gel e não reacender a chama com o recipiente ainda quente. Às vezes a gente acha, o fogo apagou, vou dar aqui uma reforçadinha e aí ainda tem álcool, ainda tem combustível ali, é assim que os acidentes acontecem. Um caso que chamou a atenção hoje em Brasília. Um bate-boca e ofensas à ministra Marina Silva marcaram a reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado. A ministra do Meio Ambiente estava na comissão para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve debates sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e o projeto de lei do licenciamento ambiental.
Perto do fim da reunião, a ministra discutiu com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Em outra ocasião, o mesmo parlamentar disse ter o desejo de enforcá-la. Olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência, se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa, não tenho nada contra a mulher, o dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. A ministra se retira. Nas redes sociais, o senador Plínio Valério disse que mulher é dever respeitar sempre. Foi isso que ele disse, que a ministra não o deixou continuar. Marina Silva falou por telefone com o presidente Lula, que se solidarizou e apoiou a decisão dela de se retirar. Estamos no gabinete do Ministério para conversar com exclusividade com a ministra Marina Silva. Ministra, muito obrigado por receber a Record. Ao longo de tantos anos em defesa do meio ambiente, a senhora já sofreu muitas críticas e ataques. Neste episódio, o que mais foi surpreendente? Na verdade, é o que mais causa indignação. Causa muita indignação verificar que o Senado da República possa ter pessoas que têm esse tipo de prática, esse tipo de atitude de tentar intimidar, agir com preconceito. Geralmente, a atitude tomada de dizer que ponha-se no seu lugar, isso não seria dito a um homem. A agenda da senhora sai mais fortalecida a partir deste momento? Acho que a opinião pública brasileira se fortalece, porque a opinião pública, ela pode se expressar, seja para dizer sim ou para dizer não, porque foi capaz de tornar vitoriosa a democracia. O presidente Lula cancelou os compromissos externos desta terça-feira e trabalhou no Palácio da Alvorada depois de uma crise de labirintite. Assessores afirmaram que Lula está medicado e bem-humorado. Segundo o Planalto, as viagens amanhã para Pernambuco e Paraíba estão mantidas. Ontem, Lula teve um quadro de vertigem e foi levado para um hospital em Brasília, onde foi constatada a labirintite. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirmou que recebeu ordens para realizar bloqueios de ônibus no segundo turno das eleições de 2022. A informação foi revelada durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal no processo que apura um suposto plano de golpe de Estado para impedir a posse de Lula. O ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, foi ouvido como testemunha do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e confirmou que recebeu ordens para realizar bloqueios de ônibus que seguiam para a região Nordeste durante o segundo turno das eleições em 2022. Segundo ele, o objetivo era verificar se havia transporte irregular de eleitores e de dinheiro. Em mais de 60% dos veículos fiscalizados, a revista durou menos de 15 minutos. A sessão reservou uma surpresa ao delegado da Polícia Federal, Caio Pelim. No momento em que iria prestar esclarecimentos como testemunha, foi informado que seria ouvido como investigado no inquérito sobre as operações da PRF. A defesa de Anderson Torres também se surpreendeu com a informação, por acreditar que as investigações sobre o caso já tinham sido encerradas. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, esclareceu que o inquérito foi prorrogado após pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo o magistrado, o delegado foi citado por testemunhas e acusados no caso. O depoimento do investigado pode ter peso menor que de uma testemunha, que é obrigada a dizer a verdade. Se a investigação sobre as blitzes terminar sem o indiciamento do delegado, as declarações serão avaliadas como as de uma testemunha. 2 centros de ajuda humanitária abertos por Israel na faixa de Gaza foram invadidos hoje por palestinos. Uma multidão se aglomerou para receber uma caixa com mantimentos em Rafah, no sul de Gaza. Houve correria. Segundo a organização humanitária privada responsável pela distribuição, cerca de 8.000 caixas foram distribuídas hoje, itens suficientes para fazer mais de 460 mil refeições. A entidade conta com o apoio dos Estados Unidos. O governo israelense e a organização humanitária afirmaram que o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, tentou impedir que civis chegassem aos centros de distribuição.
Durante a entrega dos alimentos, tiros foram ouvidos. O Exército diz que disparou alertas de advertência para manter a situação sob controle. Mais tarde, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que mais centros de ajuda humanitária serão instalados em Gaza. Netanyahu disse que o objetivo é impedir que os terroristas saqueiem a ajuda enviada à população. Amanhã, a guerra completa 600 dias. Mais de 50 reféns ainda estão em poder do Hamas, em Gaza. Veja a seguir: a cor das águas do rio Tapajós preocupa especialistas no Pará. Multiplicação de bactérias impede abastecimento com a água do rio. E também, novo técnico da seleção vai acompanhar os jogos de pertinho. Para conhecer melhor o futebol brasileiro, Ancelotti vai fazer uma maratona pelos estádios do Rio de Janeiro esta semana. A água do rio Tapajós, no Pará, está com uma cor diferente. O tom esverdeado preocupa especialistas. O descarte de esgoto e o uso de fertilizantes no solo aceleram a reprodução de bactérias que deixam a água imprópria para o consumo. De um lado da imagem, a cor natural do rio Tapajós, escura. Do outro, uma mancha esverdeada toma conta da água. Durante o período das chuvas e das enchentes, materiais orgânicos são levados pela água para o leito dos rios. Se tornam fontes de nutrientes e favorecem a multiplicação das cianobactérias, que é um grupo de bactérias que obtém energia através da fotossíntese. Dos esgotos, vem dos fertilizantes, que acabam fazendo com que essas cianobactérias cresçam. As cianobactérias são importantes para ambientes aquáticos, mas a reprodução descontrolada pode causar danos e alterar o cheiro, o gosto e a cor da água dos rios. A gente já sabe que algumas dessas manchas que ocorreram, essas florações aqui na região do rio Tapajós, elas apresentaram toxinas. Essas toxinas não foram muito altas, mas impossibilitam que essa água seja utilizada para o abastecimento. Ribeirinhos e pesquisadores se preocupam com o fenômeno que tem aumentado a cada ano. Há uma preocupação porque o povo se alimenta do pescado que é pegado no rio, Então, com isso a gente fica já preocupado, em saber mesmo se isso daí não prejudica. E a região norte passou da seca extrema para enchentes em menos de 6 meses. Nós voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri para entender esse fenômeno. Fara, é comum os rios da região encherem nesta época do ano. O volume de chuva nas bacias determina a variação no nível da água. O que preocupa é a frequência desses extremos. Em poucos meses, o Rio Madeira saiu do menor nível já registrado para a cota de inundação. Quase 9.000 pessoas ficaram ilhadas. O Rio Negro, em Manaus, atingiu 28 metros e 51 centímetros e está subindo em média 2 centímetros por dia. A cota de inundação severa é de 29 metros. Todo ano, durante o inverno amazônico, o cenário se repete. Muita chuva, rios cheios, comunidades isoladas e prejuízo na agricultura. A topografia plana da região também dificulta o escoamento da água. Apesar das cheias, 25% das bacias da região estão em situação de seca. Isso porque a chuva continua mal distribuída. Fara, Cris, eu volto com vocês. O Corinthians define hoje a classificação na Copa Sul-Americana. Mas fora do campo, o momento é de instabilidade política e preocupação. Vamos conversar com o Bruno Lohans, que já chegou. Oi, Bruno, boa noite. Meu caro, como é que fica o comando do clube depois do impeachment do presidente Augusto Melo? Olha, Cris, momento no mínimo delicado, Boa noite você, boa noite Fara e boa noite para quem acompanha o Jornal da Record. O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o afastamento de Augusto Melo. O vice-presidente Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do clube e afirmou que o cenário é de terra arrasada. Não há magia que resolva o atual momento do Corinthians. É o que afirma o presidente interino Osmar Stabile. Não temos uma varinha de condom para chegar aqui e mudar de imediato. Nós precisamos de trabalhar, muito trabalho, dedicação, para que a gente possa chegar e resolver esses problemas.
Stabile assumiu o cargo depois que Augusto Melo foi afastado na noite de ontem pelo Conselho Deliberativo. Augusto foi acusado de gestão irresponsável após ser indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa, no caso envolvendo uma ex-patrocinadora do clube. Ele nega as acusações. Eu fiz o que tinha de melhor, aceitei desafios, passei por cima de desafios pesados. Precisava de alguém para dar esse pontapé, eu dei esse pontapé, então fico muito orgulhoso, muito feliz por ter dado esse pontapé do Corinthians entrar num outro patamar. Empresário do ramo de usinagem, Osmar Stabile atua na política do clube há anos. Uma das primeiras medidas foi manter o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Quero deixar claro aqui que todo o departamento técnico e a diretoria de futebol, ela continua da mesma forma que está. O principal desafio do novo presidente do Corinthians será financeiro. O clube tem uma dívida de mais de 2,5 bilhões de reais. Osmar Stabile chamou o cenário de terra arrasada. A questão da terra arrasada é porque a situação que nós encontramos, né, a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro? Não tem. Stabile vai ficar no cargo até uma nova votação entre os sócios do clube, que vai confirmar ou não o impeachment de Augusto Melo. A expectativa é que seja realizada em até 2 meses. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está com a agenda cheia. O italiano visitou o museu da CBF pela manhã e vai terminar o dia assistindo ao Botafogo, no estádio Newton Santos. A sede da CBF recebeu uma visita especial. O novo técnico da seleção brasileira. Seja bem-vindo à Casa do Futebol Brasileiro. No Museu da Confederação Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti conheceu um pouco da história da seleção e até projetou onde pode ficar o troféu do Hexa. Precisa, né? Em seguida, o italiano experimentou os novos uniformes e fez uma sessão de fotos. E, por fim, conheceu a nova sala de trabalho. Não falta nada, né? Nada. Sim, espero que não. Pode trabalhar agora, Mister. A CBF é sua casa, te recebendo de braços abertos. Honrado de estar aqui. E eu honrado de estar recebendo você aqui. Trabalhamos bem juntos. Obrigado. Obrigado. A agenda do dia de Carlo Ancelotti vai terminar aqui no estádio Newton Santos. O treinador italiano verá de perto os jogadores do Botafogo. O lateral Alex Telles e o atacante Igor Jesus estavam na pré-lista da seleção, mas não foram convocados. O atual campeão da Libertadores precisa vencer a Universidade de Chile para garantir, sem depender de nenhum adversário, a classificação para a próxima fase da competição. Amanhã, Ancelotti vai assistir ao Flamengo no Maracanã. A equipe receberá o Deportivo Táchira da Venezuela pela Libertadores. O rubro-negro carioca foi o time que mais teve jogadores convocados. Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson. É a primeira vez em 45 anos que o Flamengo cede 5 atletas de uma vez para a seleção. A aposta é no entrosamento da melhor defesa do Brasileirão. É que os jogadores que ele convoca do Flamengo, tirando o Wesley, são jogadores já com alguma presença, uma importância e uma experiência na Europa. Eu acho que ele fez uma convocação muito segura e dentro de uma realidade que ele conhece. A primeira convocação de Ancelotti caiu no gosto da torcida. Acho que o melhor treinador possível não tinha outro, não. Boa sorte, Ancelotti. Tamo contigo aí, tá? Os craques Lionel Messi e Luiz Soares anunciaram uma nova parceria. Eles vão administrar juntos um clube de futebol no Uruguai. A sociedade foi revelada hoje nas redes sociais. O Deportivo LSM vai disputar a 4ª divisão uruguaia. Fundado há 3 anos por Soares, a sede do time fica em Ciudad de la Costa, segunda cidade mais populosa do Uruguai. Messi disse estar contente pela oportunidade e espera contribuir com o projeto. No tênis, João Fonseca estreou com vitória no tradicional torneio de Roland Garros, na França. O brasileiro, número 65 do mundo, não deu chances ao polonês Hubert Hurkacz, número 28 no ranking mundial. João Fonseca venceu a partida por 3-0. É a primeira vez que ele compete no Aberto da França.
Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o francês Pierre Riouge-Hebert. Já a brasileira Bia Haddad perdeu de virada na primeira rodada para a tenista americana Hailey Batiste e está eliminada do torneio. Pela Libertadores, o São Paulo venceu o Tajeres da Argentina por 2-1 e garantiu a primeira colocação no grupo D. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco derrotou o Melgar do Peru por 3-0 e se classificou para a próxima fase. Essas foram as notícias do esporte hoje. Cris, Fara. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Essas foram as notícias desta edição e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir o JR na íntegra no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a Prova dos Homens no reality Power Couple. Você não pode perder? Ótima noite para você. Excelente noite, até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.